Muito bem, eu não preciso... O professor dispensa apresentações por N razões, mas uma das razões pelas quais mais a gente se orgulha é de que é um amigo da BINE. O professor Luciano Coutinho sempre nos atende muito bem, sempre tem a preocupação com o nosso setor, com o andamento das coisas do nosso setor. Tanto é que ele tem uma embaixadora, ele mesmo me falou isso, ele tem uma embaixadora junto à BINE que está à nossa direita ali, a Margarida, que conhece profundamente o nosso setor também, de forma que a gente... É um prazer, professor, receber uma vez mais aqui na BINE. Pena que a gente tem, infelizmente, não se encontrado tantas vezes, até porque a sua agenda é uma agenda terrível. Mas daí porque a gente está muito satisfeito de recebê-lo hoje aqui para ouvir o andamento dos temas do BNDES, a importância que o banco tem para nós como agente de desenvolvimento da indústria. E uma coisa que efetivamente é fundamental para nós hoje também é saber um pouco de como foi a reunião de ontem, a reunião que reuniu uma série de empresários com a nossa presidenta, de forma que a gente possa estar inteirado das medidas que deverão ser adotadas, acredito eu, nos próximos dias. Mas, mais uma vez, eu quero lhe agradecer muito a sua vinda aqui e dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo. Barbato, queria agradecer muito, até me penitencio por não ter vindo mais vezes aqui, mas realmente por falta de tempo, mas sempre pode ser remediado, né? Então a gente sempre pode vir. Nós temos sempre, às vezes, recebido muitos dos que estão aqui presentes para reuniões individuais com as respectivas empresas, o que é normal. Eu queria, na verdade, eu vou abandonar aqui a apresentação e vou fazer uma rápida consideração a respeito da nossa situação atual e poder responder a perguntas, para nós podermos dialogar um pouco, né? Eu acredito que a reunião de ontem, para começar a responder a sua pergunta, foi uma reunião muito boa. A presidente dedicou 3 horas e meia a ouvir, né? Uma reunião onde ela no máximo falou meia hora e ouviu, né? E praticamente todos os presentes puderam manifestar suas preocupações, né? Eu poderia talvez classificar a reunião assim em dois grandes categorias de fala, né? Talvez com a frequência maior, os empresários sublinharam as dificuldades conjunturais, dificuldades que são hoje reconhecidas amplamente que a indústria manufatureira está passando. E essas dificuldades resultam de uma perda acentuada de competitividade nos últimos anos, né? E essa perda de competitividade vem de fatores de custo. Primeiro, digamos assim, os custos, alguns custos chamados custo Brasil, custo sistêmico, não melhoraram. Pode não ter piorado tanto, mas não melhoraram substancialmente. Situação de estradas, portos, etc., né? Então, isso de um lado. De outro lado, houve um aumento forte de salários reais que não foi acompanhado na mesma escala por aumento de produtividade. Então, houve um aumento de pressão de salários. Resultado de uma conjuntura de queda do desemprego saudável, o país está crescendo, está desenvolvendo, escassez de trabalho qualificado, etc. Então, isso é uma outra pressão de custo. Outra pressão de custo relevante vem de alguns insumos importantes, como a energia elétrica, subiu, e algumas cadeias, certos insumos-chave, como resinas petroquímicas, preço do aço, etc. Então, você olhando a indústria pelo lado de custos, ela enfrenta uma pressão forte de custo. Olhando a indústria pelo lado dos mercados, ela enfrenta uma outra pressão forte pela
penetração de produtos importados em grande escala. Tá? Então, isso compõe um quadro preocupante de compressão de margem, de perda de competitividade na atividade industrial. Agrava esse quadro o fato que você teve a apreciação do câmbio e, em algumas cadeias, não só a perda de mercado do produto final, mas também um desadensamento de cadeias. Né? Algumas cadeias já haviam se desadensado há muito tempo. Então, cadeias quase que são maquiladoras. Né? A indústria eletroeletrônica lá tem o PPB, mas você importa tudo tudo que é nobre, né, naquilo ali de alto valor agregado. Então você tem cadeias que já tinham, mas esses processos se agravaram nos últimos tempos. Então isso desenha um quadro de aumento de déficit do setor manufatureiro, do déficit comercial externo do setor manufatureiro, que é uma realidade. Então, no ano passado, é um ano de acirramento da concorrência, o país cresceu pouco, mas mesmo que, quer dizer, a produção cresceu pouco, a demanda não cresceu tão pouco assim. Quer dizer, o PIB cresceu 2,7%, a demanda agregada cresceu 4,5%. Mas você teve um vazamento posterior muito forte, né, e veio aumentando, né, uma perda de PIB. Então, e a indústria cresceu, a indústria manufatureira cresceu 0,1%, quer dizer, praticamente estagnou no ano passado. O aumento de consumo foi, em grande medida, suprido por importação. Esse é o quadro, esse foi o diagnóstico. Eu estou repetindo aqui de maneira muito sintética o diagnóstico feito por diversos empresários. Cada um tocou num desses pontos, com mais ou menos ênfase, né, nesses pontos. Bom, feito esse diagnóstico, eu acho que ele foi importante, porque a presidenta ouviu. E ela se sensibilizou. É um ponto fundamental para que a gente possa ter uma política, né, uma política realista, consistente. Existia concordância no diagnóstico. Tá? O diagnóstico está correto. Então, houve um acolhimento por parte da presidenta de que esta é uma agenda pertinente e que essa agenda deveria ser objeto de políticas que pudessem reduzir essas desvantagens sobre a competitividade da indústria. Por exemplo, admitir a discussão de que na renovação das concessões elétricas a indústria devesse receber, na tarifa industrial, um tratamento diferenciado. Admitir a discussão que a logística precisa ser prioridade. Isso já era uma prioridade dela, ela está muito focada em melhorar a condição de portos e de ferrovias. Né? Ela expressou que pretende abrir mais para o setor privado, através de concessões. O experimento que está sendo feito na área de aeroportos vai continuar e ela quer abrir mais. Ela entende que trazer o setor privado, fazer uma privatização via concessões de empreendimentos novos ou de ampliação do que existe, mas com investimentos substanciais, investimentos de grande escala, é uma opção válida. O que ela é contra, ela não esconde isso, é privatizar o que já está pronto, funcionando, que não vai agregar. Não vai agregar investimento, então não faz sentido privatizar. Agora, privatizar para agregar investimentos relevantes faz sentido. É a linha filosófica que ela seguiu lá quando foi ministra de Minas e Energia, que ela está buscando empreender. Então, ela convocou o setor privado para ajudar nas infraestruturas, falou portos e ferrovias, etc. Então, essa agenda, é claro que muita gente falou da taxa de câmbio, né, e da taxa de juros, câmbio, enfim, uma coisa que acho que o governo está tentando fazer aí, o Banco Central tem buscado aproveitar essa janela de oportunidade aí para ter uma política que a política mudou,
né? Claro que essa política tem riscos, mas são riscos calculados. O governo sabe que não pode deixar a expectativa de inflação sair do controle, mas está tentando, no limite, né, da responsabilidade, melhorar o mix da política de câmbio e juros, né? O governo tem se empenhado muito para evitar, eu acho que conseguiu inverter um pouco as expectativas de apreciação da taxa de câmbio. Curiosamente, eu estou aqui eu não é resultado da reunião, não. Mas muitos operadores no mercado financeiro, investidores, para não falar especuladores, eles estão assim ligeiramente desconfiados que a China pode desacelerar um pouquinho mais do que está previsto. E aí o preço de commodities pode cair um pouco. Como o real é, aos olhos do mercado internacional, uma commodity currency, é uma moeda commodity, quando o commodity cai, o real deprecia, né? Então, muita gente no mercado está começando a desconfiar que se a desaceleração chinesa for um pouco além, a trajetória do câmbio pode não ser. E a outra percepção também é o seguinte, é que o desempenho da economia americana está surpreendendo positivamente. Se ele se firmar um desempenho mais favorável, a política monetária americana pode ter que começar a sinalizar o fim do quantitative easing mais cedo. Então, essa combinação dessa perspectiva, que é uma perspectiva perfeitamente plausível, né? É uma desaceleração da China. Não, a China não vai desabar o crescimento. Uma desaceleração um pouco maior e uma recuperação americana um pouquinho melhor. Essa combinação é suficiente para inibir apostas sequenciais na apreciação do câmbio, né? Então, a minha percepção é que talvez os apostadores, os vendidos no mercado do câmbio futuro já começam a ficar preocupados. E talvez o câmbio ande um pouquinho, o governo tenha menos dificuldade de segurar um câmbio mais favorável. Eu sei que isso no setor é um problema, né? Porque em várias cadeias do setor, o componente importado tem um peso enorme. Então, o que é bom para um pedaço grande da indústria brasileira é um câmbio mais desvalorizado, um real mais desvalorizado, que aumenta a nossa competitividade. No curto prazo, não é tão bom para alguns segmentos da indústria que tem alto componente importado. Isso pode resultar em alguma pressão sobre margens, preços, etc. Mas é uma realidade. Também o governo sabe que não pode, que não é sensato, permitir uma maxi, digamos, uma mid desvalorização, deixar o câmbio escorregar fortemente, nem para um lado nem para o outro. Quer dizer, nós não podemos nem deixar apreciar, porque é muito ruim para a indústria, e a indústria já está sob uma pressão tremenda, mas também não dá para deixar o câmbio saltar para 2,30, 2,20. Então, ele escorregar devagarzinho é bom, pode, né, ficar acima de 1,80, mas qualquer coisa abrupta também para o outro lado não é bom, especialmente aqui nessa casa que vocês sabem como tem segmentos que é altamente dependentes de insumo importado e tal. Então essa é uma discussão, essa discussão não foi feita lá, eu apenas peguei carona aqui. Aliás, um dos banqueiros que estava presente lá falou isso. Não se preocupem não, que o câmbio não vai dar tanto trabalho assim, não, o mercado está mudando, o vento está mudando, tá, né? Mas isso era apenas uma nota que essa foi o resultado. Agora, um outro lado, então, o governo, outra parte relevante da reunião foi dedicada à questão tributária. Quase todos os empresários falaram da carga tributária alta, a necessidade de aliviar a carga tributária. O ministro da Fazenda havia feito uma breve exposição em que ele relatava as discussões, e ele depois falou publicamente,
no sentido de mover os encargos da folha para o faturamento com a alíquota suficientemente baixa, de tal maneira que, em termos líquidos, houvesse algum ganho. Tá? E que ele estava aberto a discutir com todas as cadeias onde isso faça sentido. Claro que em cadeias onde a automação é muito alta, etc., esse negócio não vai fazer sentido. Em cadeias onde você tem um insumo, custo de trabalho é alto, isso aí faz sentido. Para software, com a alíquota de 2,5%, foi uma bênção, né? Dependendo do setor. Isso é muito específico para o setor. Mas, por outro lado, o setor privado demonstrou incômodo com esse tipo de mudança, porque ele produz efeito cascata, né? Ela é tributária. Isso é um tipo de coisa que, do ponto de vista técnica tributária, piora a qualidade da tributação, né? Nós já temos uma quantidade muito grande de impostos não desoneráveis na cadeia que são difíceis. Então, você agravaria esse problema. A resposta é a seguinte: não, nós sabemos disso, mas a curtíssimo prazo, talvez isso seja o que dá para fazer, etc. Essa discussão ficou meio inconclusiva lá, mas ela foi tocada, né? Ao fim, a presidente reconheceu que, com os efeitos de formalização que nós estamos tendo no Brasil, o aumento da formalização do trabalho, o aumento da formalização das empresas, a carga tributária está crescendo. Quando a economia cresce, a carga tributária cresce automaticamente por mais formalização. E que esse aumento de receita de mais formalização poderia ser devolvido ao setor privado. Ela não fechou a porta a uma agenda de reforma tributária, embora essa agenda seja super difícil, e a questão dos portos, a Resolução 72, que está no Senado, é um exemplo claríssimo disso, né? A enorme dificuldade que o governo está tendo há mais de um ano que nós assumimos o compromisso de fechar esses corredores de importação, alguns estados, de fechar esse negócio. Inclusive, ao fim da reunião, o presidente conclamou os empresários que estavam ali presentes a fazer um mutirão de pressão, de pressão do bem, né? De uma pressão sobre as suas respectivas bases parlamentares, etc., de ajudarem a aprovar a Resolução 72, né? Porque ela realmente daria para várias cadeias importantes, ela poria né? Obviamente, a gente sabe que existem tanto governadores que ficarão em situação complicada, quanto, eventualmente, algumas empresas. Mas eu acho que ninguém tem coragem de defender. É uma causa tão evidentemente indispensável ao país que ela aqui. Tá? Eu, inclusive, depois, conversando com o ministro Mantega, eu disse: ministro, vamos criar algumas compensações para os estados que estão resistindo mais, para ver se a gente consegue votar isso. Às vezes é melhor você ter pagar um custo de curto prazo, tirar da frente esse problema da Resolução 72. Né? Então, até um apelo que eu transmito a vocês, né? Um apelo que foi feito lá, geral, houve um consenso de que isso é importantíssimo a isso. Então, por outro lado, o Barbato, o que foi, e aqui eu passo para outra parte da reunião, curiosamente, muitos manifestaram, a presidente fez um apelo, ela disse: olha, nós vamos tomar medidas de apoio à indústria e de fomento à indústria, mas eu preciso, o governo sozinho, ela até usou uma expressão, o governo sozinho não faz verão, precisa dos empresários, precisa do empresariado. Nós queremos uma agenda positiva de ampliação do investimento empresarial para os próximos anos, né? Subir o investimento privado. E muitos, como ela fez esse apelo de maneira muito intensa na sua fala inicial, muitos empresários
colocaram lá em relevo as oportunidades. Então, eu até queria falar um pouco, porque, na verdade, nós temos uma agenda de curto prazo muito angustiante, mas nós temos, de outro lado, uma combinação rara entre um período de grande ameaça à indústria e um período de muitas oportunidades. As oportunidades também são muito substanciosas, né? Então, se eu enumerar aqui, ó, nós temos um programa de investimento em petróleo e gás espetacular. É o maior capex em petróleo e gás no mundo, maior do que o chinês. Um capex violento, não só a Petrobras, mas outras empresas privadas vão fazer. Depende muito da nossa capacidade de governo e do setor privado de capturar essas oportunidades e fazer uma cadeia produtiva capacitada aqui dentro. O governo quer criar isso, quer fazer. Isso vai nos levar a ter que discutir uma política de conteúdo local mais clara, tá? E nós vamos evoluir nessa direção, tá? E eu quero até dizer o seguinte, nós vamos rever a metodologia de conteúdo local, porque a metodologia atual de conteúdo local envelheceu, né? Eu usando a metodologia que era eficiente há 10 anos atrás, hoje, se eu computar dentro do valor agregado, remessa de royalties, remessa disso, despesa de marketing, o capeta, você com 20% de conteúdo local efetivo, você aparece como se tivesse 60%, 65% de conteúdo local. Então o BNDES vai, nós não vamos fazer isso, não vamos fazer tratamento de choque, mas nós vamos mudar a metodologia e nós vamos exigir, nós vamos colocar um incentivo. Nós não queremos fazer isso por mal, queremos fazer por bem, né? Mas nós vamos tornar mais clara a metodologia, vamos anunciar e vamos caminhar na direção de ter mais incentivos ao conteúdo local, né? Isso é importante para as cadeias todas fornecedoras, tá? E eu estou falando, então, petróleo e gás é um mundo de manufatura, serviços, engenharia, né? De negócios a ser desenvolvidos. Pego os investimentos na área elétrica. Estão todos encomendados, né? Então, temos na área elétrica uma montanha de investimento. Não só em grande hidrelétrica, mas tem agora as renováveis, né? Temos na cadeia de eólica, tem desafio. Tem problemas de gargalo nas cadeias, tem, mas é uma oportunidade a ser capturada. E isso implica, nós podemos vir a desenvolver solar, outras formas de energia. Olha, temos aqui uma agenda super positiva, que são novos negócios, né, disponíveis, e olhando também geração, transmissão e distribuição. Então, é uma agenda positiva. Queremos também limitar a concorrência predatória nisso aqui, né? Porque, incidentalmente, BK elétrico é uma das principais prioridades do programa chinês, né? Então temos que tomar cuidado, né? Então, temos aqui uma outra oportunidade. Nós temos aqui uma área de negócio muito importante. Outra área fundamental que o governo vai acelerar investimentos, tá? Tudo isso é a área que o governo alavanca, é o governo que faz, né? Energia, petróleo e gás, telecom. Nós vamos ter uma geração de investimentos em telecom para a banda larga, para 4G, né? E é normal, são ciclos de investimento em telecom. É oportunidade também. E aqui, outra vez, o governo quer aproveitar essa oportunidade para viabilizar elos, cadeia produtiva no país, né? É outro conjunto de oportunidades. Se eu somar a isso os investimentos em logística, então a presidente quer fortalecer os investimentos em portos e ferrovias. Eu tenho uma quantidade grande de bem de capital associado à ferrovia, né? Começando que a gente tem que fazer a nossa siderúrgica, fazer trilho para começar, né? Não faz, né? Tem ferrovia e os bens de capital associados ao setor ferroviário e ao setor portuário, né? Então temos outra oportunidade de negócio importante. E ainda tem, em quinto lugar,
o programa Minha Casa Minha Vida. É um super programa, né, que mobiliza também uma tremenda cadeia produtiva. Não está tanto aqui na BIM, mas tem um pedacinho que está. Porque todo o material elétrico leve, da distribuição até o que está dentro da casa, iluminação, tudo isso, registros, medidores, tal, que tem se fizer uma coisa inteligente para facilitar depois smart grid e tal, que nós temos. Então, o que é que eu vejo, né? Eu falei aqui de oportunidades que são alavancas que o governo está movendo. No ano passado, nitidamente, a presidente puxou o manete para desacelerar os motores. A economia estava muito acelerada, puxou. A economia cresceu menos. Ainda assim, por conta dessas condições do diagnóstico que fizemos, a gente perdeu substância industrial. Agora, o objetivo da presidente é mover, e ela já está, tudo está movendo nessa relação, ela está empurrando os manetes para acelerar. Nós vamos ter, ao longo desse ano, uma aceleração do crescimento da economia. Tá? A aceleração do crescimento vai acontecer. Até com a queda do juro, tudo que já foi acontecido, vai acelerar o crescimento. Qual é o grande medo que nós temos, que temos transmitido para ela? É que, ao acelerar o crescimento, se nós não fizermos uma política para capturar essas oportunidades, e se nós não fizermos uma política para resistir, para defender a capacidade industrial, nós vamos abrir o déficit de uma maneira cavalar. Já é um déficit da indústria muito alto, vai tornar o negócio insustentável. Por isso que precisa da Resolução 72, né? Precisa fechar esse negócio dos portos. E precisa fazer política para mitigar os diferenciais de custo, tal, e tentar mover o investimento privado para agarrar essas oportunidades de negócio que surgirão. Se nós olharmos no conjunto, então nós temos, assim, eu não falei dos agronegócios, que vão, mesmo que a China desacelere, quem vai sofrer mais são os metais, não vai ser as proteínas ou os produtos agrícolas. Não falei dos agronegócios, não falei do mercado interno, que é um mercado forte, ainda não vai continuar forte. Não falei de outros fatores propulsores da economia. Eu falei só daquilo que o governo vai acelerar. Tá? E, curiosamente, aquilo que o governo vai acelerar, né, tirando, sei lá, máquinas de construção, máquinas agrícolas, uma série de categorias de máquinas, o governo vai acelerar. Ele rebate primordialmente em a BIN e a BIMAC, quase assim. Então, nós temos, é bem de capital. Tá? Então, há uma conjuntura onde as oportunidades que aparecerão serão oportunidades muito favoráveis para o setor privado. Nos resta criar as condições para isso. Então, acho que a clareza da visão dos desafios é muito nítida para ela, para a presidente e para o conjunto do governo, né? E, portanto, nós estamos abertos. Eu não vou antecipar aqui nenhuma medida, eu não posso falar das medidas, mas o objetivo do governo realmente é trabalhar muito. Na próxima semana, a presidente bateu o martelo que ela quer na volta da viagem à Índia, na semana subsequente, no início de abril, provavelmente no dia 3 de abril, é até bom reservar a agenda, ela quer anunciar essas medidas. Tá? Na próxima semana, o governo estará trabalhando intensamente em medidas que já vêm sendo cozinhadas há muito tempo, mas ela deu um prazo para fechar tal. Então, é muito oportuno ainda na próxima semana é muito oportuno colocar coisas, né, na mesa. Né. Há toda também uma área, enfim, um conjunto de medidas para a área de tecnologia de informação, para a área, enfim, para as áreas intensivas em TI e tal, que estão à mesa.